Viaje de volta no tempo até quando, escondida nas vastas regiões do espaço como um grão de poeira, a Terra foi preparada para o drama da vida humana. Veja as maravilhas da criação projetadas para a felicidade da humanidade. Descubra por que o pecado e a tristeza foram permitidos a ponto de manchar a obra perfeita de Deus. Descubra como o tabernáculo de Israel simbolizava a salvação do mundo através de Jesus. Compartilhe as emoções de como a vida e a morte de Jesus no final removerão todas as lágrimas, dores, tristezas, sim, e até mesmo a própria morte. Acompanhe o cumprimento das profecias para ver como o reino de Deus está muito próximo, pois ele viria em uma época de grande aumento do conhecimento, um tempo de angústia capaz de destruir toda a carne. E Israel, após quase 2000 anos, seria restabelecido como nação. Agora vamos assistir ao desenrolar do drama da causa pela qual Jesus veio. No princípio, Deus estava sozinho. No tempo devido, Ele trouxe à existência seu Filho, o primogênito de toda a criação, por meio de quem o projeto de toda a criação foi realizado. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. O Senhor me possuía no início de seu caminho antes de suas obras antigas. Fui estabelecido desde a eternidade. Desde o princípio, antes que a terra existisse, quando não havia abismos, eu fui gerado. Quando ainda não havia fontes transbordando de água, antes que as montanhas fossem firmadas e estabelecidas, antes das colinas, eu fui gerado e formado, muito antes de tudo isso acontecer. Quando ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, quando estabeleceu as nuvens acima, quando fortaleceu as fontes profundas do abismo, quando deu ao mar o seu decreto para que as águas não ultrapassassem a sua ordem divina, quando estabeleceu os fundamentos sólidos da terra, quando preparou os céus, eu estava lá, presente. Quando traçou um círculo sobre a face do abismo, então eu estava com ele, como alguém criado ao seu lado, e era cada dia o seu prazer, alegrando-me nas partes habitáveis da terra. E foi na beleza tranquila de um jardim plantado ao oriente do Éden que o homem foi criado. Deus, o Criador Supremo, disse ao seu Filho amado: façamos o homem à nossa imagem e semelhança divina, conforme a nossa própria semelhança, e que eles, os seres humanos, tenham domínio e autoridade sobre os peixes que habitam o mar, sobre as aves que voam no céu, sobre todo o gado e os animais domésticos, sobre toda a vasta terra e sobre todo e qualquer réptil que se move e rasteja sobre a superfície da terra.
Deus, em seu plano eterno para o homem, providenciou uma prova, um teste de obediência perfeita. De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus, em sua infinita sabedoria, previu que o homem cairia. Mas ele permitiu isso para o seu bem maior. Ele permitiu que o homem seguisse seu próprio caminho descendente, para que, por meio da experiência, o homem compreendesse para sempre o resultado da desobediência à lei do Criador. Tem sido uma experiência dolorosa, mas uma que permitirá ao homem valorizar mais plenamente as bênçãos que Deus reservou para ele no futuro. Por esta importante causa, eu vim a este mundo, de fato. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto de César Augusto ordenando que todo o mundo fosse recenseado. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. E ali Maria deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Foi nessas tranquilas colinas de Belém que vozes angelicais anunciaram aos pastores o nascimento do Messias, há cerca de 2000 anos. Mas por que o Filho de Deus teve que deixar o esplendor das cortes celestiais para nascer como um bebê em Belém? Ele não teria cumprido o mesmo propósito como um ser espiritual? A lei de justiça de Deus é absoluta. Olho por olho, dente por dente, e uma vida verdadeiramente perfeita por uma vida igualmente perfeita. Um princípio de retribuição que busca um equilíbrio exato. O Redentor da humanidade teria que ser um equivalente exato ao pai Adão, que pecou, não um ser angelical. José e Maria foram previamente avisados por um anjo do Senhor para fugirem para o Egito.
A jornada para o Egito através da península do Sinai teria sido extremamente difícil e desafiadora, pois o Sinai é um deserto incrivelmente quente, muito rochoso, arenoso e árido, com condições climáticas severas. Séculos antes, Israel havia vagado por 40 anos nesse mesmo país desolado. Foi na parte sul do Sinai que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Ao mesmo tempo, ele recebeu instruções muito detalhadas para a construção de um tabernáculo. Nessa estrutura simples, por meio dos sacerdotes e dos sacrifícios de animais, Israel adorava seu Deus. No entanto, o significado da disposição do tabernáculo não se limitava a Israel, pois o apóstolo Paulo nos assegura em Hebreus que o tabernáculo, com seus sacrifícios, era uma sombra ou uma figura das coisas que viriam. Deus, sendo o arquiteto desse tabernáculo, foi muito específico quanto ao tamanho, cores, material, localização, mobília e assim por diante. Israel tinha que seguir essas instruções nos mínimos detalhes. Por quê? O que havia de tão importante em tudo isso? Porque Deus usou essa disposição do tabernáculo para novamente apontar para a semente prometida de Abraão, o Messias, o resgate. Todos os anos, Israel, que era uma representação de toda a humanidade, tinha um dia da expiação. Um dos sacrifícios desse dia era um novilho sem defeito que tipicamente os purificava do pecado. O novilho sem defeito representava Jesus, o homem perfeito que sofreria e morreria, para fornecer um resgate por Adão e cancelar a sentença de morte. A lei de justiça de Deus exigia um resgate, ou seja, um preço correspondente. Ou seja, um equivalente exato para o único homem perfeito, Adão, que pecou. O sumo sacerdote, ao aspergir o sangue do novilho e o propiciatório em forma de cruz, representava a satisfação da justiça de Deus através do sangue derramado de Jesus. Essa mesma lição foi ensinada por Paulo quando ele disse: pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Jesus tornou-se um resgate por Adão para satisfazer a justiça e assim cancelar a sentença de morte que foi transmitida por Adão a toda a humanidade. E assim como José, Maria e Jesus encontraram seu caminho pelo Sinai, o sacrifício de Nosso Senhor já havia sido retratado muitos séculos antes nesse deserto árido. Quando Jesus tinha 30 anos, ele sabia pela lei que era hora de começar seu ministério. No caminho, Jesus chamou seus discípulos para virem e segui-lo. Se alguém verdadeiramente quiser me seguir, negue-se a si mesmo completamente. Tome a sua cruz diariamente e siga-me fielmente. Siga-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente. O que isso significava? O que isso significa para você e para mim? Aqui Jesus introduziu o significado de ser um verdadeiro cristão. É uma vida consagrada de fazer a vontade de Deus em vez da nossa em tudo. Uma vida de sacrifício, de negar a si mesmo em benefício dos outros. Não é uma tarefa fácil, mas é repleta de bênçãos. Esta é a tarefa para a qual Jesus chamou seus discípulos quando disse: siga-me. Enquanto Jesus seguia para cumprir sua missão, ele frequentemente ensinava o povo nas colinas ao longo do belo mar da Galileia. Foi aqui nesta colina tranquila que Jesus pregou seu tocante sermão na montanha. Aí vem Jesus. Chá. Ele é como um de nós, não como os escribas.
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Logo após o Sermão da Montanha, um dos discípulos de Jesus pediu que ele os ensinasse a orar. Quando orardes: Pai nosso que estás nos mais altos céus, santificado seja o teu glorioso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino sobre a terra, assim como no céu. Perceba, sobre a terra. Aqui, Jesus fala de um reino terrestre, assim como de um no céu. De onde veio essa promessa de um reino na terra, assim como no céu? Podemos rastrear essa promessa até o patriarca Abraão. Deus lhe disse: em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Abençoando, eu te abençoarei. E multiplicando, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. O evangelho que Deus assim pregou a Abraão era sobre um reino que tinha duas partes. Uma comparada à areia, ou seja, um reino aqui na terra, e outra comparada às estrelas. Reino no céu. Agora, quando Jesus veio para começar o cumprimento dessa promessa, pois ele era a descendência prometida, Jesus convidou seus discípulos a se tornarem parte da descendência de Abraão, o reino nos céus. E assim Paulo também nos diz que se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros. Segundo a promessa, é essa descendência celestial que verdadeiramente abençoará todas as famílias da terra. Ao falar sobre o reino prometido, Jesus frequentemente falava às multidões em histórias simbólicas ou parábolas. E os discípulos o questionaram um dia: Mestre, por que falas em parábolas? Elas são tão difíceis de entender. Por que não falas de forma clara, para que todos possam compreender? Nessa cena, eles podem ver e não perceber. E ouvindo, podem ouvir e não entender, para que em algum momento não se convertam. Perguntou se em algum momento eles se converteriam. Uma resposta bastante inesperada. Por que Jesus não queria que eles se convertessem? Não era esse justamente o objetivo de seu ministério? Ou pela resposta de Jesus, vemos que ele devia ter outro propósito em mente. Todos ouviram a mesma mensagem, mas somente aqueles que estavam dispostos a se tornar seguidores dedicados e a estudar e buscar diligentemente o significado seriam capazes de entender. Jesus estava primeiramente buscando e convidando uma classe especial para compartilhar com ele o seu reino celestial, a descendência espiritual de Abraão. Nosso Senhor ainda está buscando e convidando essa classe especial. Eles seriam um instrumento para compartilhar com ele a bênção a todas as famílias da terra. Observe como isso é destacado em Atos 15, 14 e 17. Primeiro haveria a seleção de sua igreja. Deus, a princípio, visitou os gentios para tirar dentre eles um povo para o seu nome.
Mas agora repare, além de Deus selecionar a igreja, observe os versículos seguintes que mostram qual era o propósito de Deus ao escolher essa classe da igreja. E então o que virá a seguir? Depois disso, ou seja, depois de primeiro selecionar a igreja, eu voltarei e reconstruirei novamente o tabernáculo de Davi, que caiu, para que o restante dos homens possa buscar o Senhor. Isso está na fase terrena do reino de Deus, onde todo o restante dos homens, ou seja, todos exceto a classe da igreja, será ressuscitado dos mortos e terá a oportunidade de conhecer a Deus em toda a sua plenitude. E assim, seu principal propósito agora não é converter o mundo inteiro. Isso acontecerá em seu reino futuro. Agora vemos por que Jesus falava em parábolas difíceis de entender. Elas não foram feitas para serem facilmente compreendidas por todos, mas apenas por aqueles dispostos a dedicar sua vida para conhecê-lo e servi-lo acima de tudo. Para nos tornarmos membros dessa classe celestial, devemos estar dispostos a abrir mão completamente de nossos próprios objetivos, esperanças e ambições. Paulo nos diz para fixar o nosso afeto nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Também devemos desenvolver certas qualidades de caráter para sermos semelhantes a Cristo. Aqueles que assim desenvolvem esse caráter cristão serão como as estrelas do céu, abençoando o restante do mundo, aqueles comparados à areia do mar. A fase terrena do reino de Cristo. Mas como esse reino na terra virá a existir? Jesus ilustrou isso de forma contundente para nós em um de seus milagres. Em certa ocasião, enquanto Jesus ministrava no norte, ele recebeu a notícia de que seu amigo Lázaro estava doente. Lázaro era um grande amigo dele, mas Jesus não foi imediatamente vê-lo, como poderíamos pensar que ele faria. E depois de 2 dias, ele disse aos seus discípulos: Nosso querido amigo Lázaro dorme profundamente, mas vou para despertá-lo do sono. Os discípulos ficaram confusos, assim como nós ficaríamos. Eles responderam: Senhor, se ele dorme, está bem. Em outras palavras, se ele estava doente, era bom que estivesse dormindo. Seria melhor não perturbá-lo. Nosso Senhor então respondeu, desta vez de forma bem clara: Lázaro está agora morto. Jesus havia comparado a morte ao sono. Quando dormimos, não sabemos de nada. Assim como está escrito em Eclesiastes 9, os mortos não sabem de nada. Pois não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura. Para onde tu vais? Isso nos ajuda a entender por que Jesus pôde dizer que Lázaro estava dormindo. Os discípulos e Jesus seguiram para Betânia. Quando chegaram, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Jesus pediu para ser levado ao túmulo de Lázaro. Ele ficou tão comovido com a tristeza causada pela morte que nos é dito que Jesus chorou. Então ele ordenou que a pedra fosse removida, levantou os olhos ao céu e orou. Ele clamou em alta voz: Lázaro, por favor, vem para fora agora mesmo. E aquele que estava morto saiu. Ah, você consegue imaginar a alegria da família e dos amigos ao verem Lázaro trazido de volta à vida? É essa mesma alegria que será experimentada por todo o mundo quando forem reunidos com seus entes queridos, quando eles forem trazidos de volta da sepultura para um reino que será estabelecido aqui na terra. Todo ser humano que já viveu será despertado do sono da morte. Jesus prometeu isso em João 5, 28, 9.
A hora está chegando. Na bruxa todos notam agora. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Todas essas famílias da terra serão ressuscitadas dos mortos por Jesus e sua igreja. À medida que forem ressuscitados, eles terão a oportunidade de conhecer o Senhor. Pois naquele tempo, Isaías nos diz que a terra, reparem novamente, a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Jeremias confirma isso. E não ensinarão mais. Cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. Sim, esta será a descendência terrena de Abraão, ressuscitada dos mortos para um reino aqui na terra e recebendo uma oportunidade para a vida. A bênção de todas as famílias da terra. Boas novas de grande alegria para todo o povo, a causa pela qual nosso Senhor veio ao mundo. No entanto, embora as bênçãos abundem nesse reino, Gálatas 6:7 também se cumprirá. O que o homem semear, isso também colherá. Sim, aqueles que ressuscitarem na terra receberão castigos proporcionais ao grau de pecado voluntário nesta vida presente. Tudo, porém, com o propósito de correção para Jesus. E a Igreja lhes dará toda a ajuda possível para auxiliá-los a mudar seus caracteres, para que também possam receber a vida. Alguns, porém, ainda se recusarão a obedecer e serão eliminados na segunda morte, da qual não haverá ressurreição. A grande maioria, no entanto, passará em sua prova final e receberá a vida eterna. Esta é a grande causa pela qual Jesus veio, para que, através do sacrifício de sua vida, o homem pudesse ser reconduzido à harmonia com seu Criador e desfrutar das bênçãos que Deus originalmente destinou a todo homem, mulher e criança que já viveu. Mas Jesus morreu há tanto tempo. Quando acontecerá essa ressurreição e o reino será estabelecido? Bem, você sabe, os discípulos fizeram exatamente essa mesma pergunta a Jesus no capítulo 24 de Mateus. Dize-nos, mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim da era? É interessante notar como eles associaram o reino à segunda vinda de Cristo e ao fim da era. Jesus então passou a descrever evidências que permitiriam àqueles que estivessem atentos reconhecer quando esse tempo chegaria. Porque então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Parece com os nossos dias, não parece? Nós testemunhamos 2 guerras mundiais. A eclosão da Guerra da Coreia, a Guerra Fria, o conflito no Vietnã e muitas outras guerras e conflitos, com o medo constante e persistente de outra guerra mundial em grande escala. Há motins violentos, homens clamando veementemente por seus direitos fundamentais, revoluções sociais, fome generalizada, terremotos devastadores, o uso desenfreado de drogas ilícitas, poluição ambiental crescente, uma crise energética global, e a lista de problemas poderia continuar indefinidamente, abrangendo uma vasta gama de desafios que a humanidade enfrenta atualmente.
O relato de Lucas sobre esse episódio descreve esse tempo como um em que o coração dos homens desfaleceria de medo e pela expectativa das coisas que sobreviriam à terra. No livro de Daniel, capítulo 12, Daniel fala desse mesmo período de tempo, onde ele menciona esse grande tempo de angústia como nunca houve, mas ele acrescenta 2 outros sinais. O conhecimento se multiplicará grandemente e muitas pessoas correrão de um lado para o outro, explorando e buscando novas informações. Em nossos dias, testemunhamos ambos esses sinais adicionais. A imprensa, especialmente com a invenção da máquina de linotipo em 1884, marca o início do que é conhecido como a Era do Cérebro. A impressão moderna tornou possível acumular e divulgar os estudos de outras pessoas muito rapidamente. E mais recentemente, o computador impulsionou a busca do homem pelo conhecimento. O aumento do conhecimento abrangeu todos os aspectos da vida: agricultura, medicina, indústria, trabalho, dispositivos de economia doméstica, pesquisa, comunicação. De fato, tivemos uma explosão de informações. Todo o conhecimento adquirido pelo homem desde o início da história até o ano de 1750 foi duplicado até o ano de 1900. Observe que levou 150 anos para esse conhecimento dobrar naquela época. É impressionante perceber que agora chegamos ao ponto em que o conhecimento acumulado total do mundo está dobrando a cada 6 anos. O aumento do conhecimento possibilitou o próximo sinal. Daniel nos deu uma época em que muitos correriam de um lado para o outro. Isso é retratado de forma gráfica e marcante em nossas mentes quando percebemos que, há menos de 100 anos, o meio de transporte comum do homem era o cavalo e a charrete. Sir Isaac Newton foi ridicularizado por colegas ao prever que o homem um dia viajaria a 80 km por hora. Mal ele imaginava que hoje o homem voaria através dos oceanos a 2.100 km por hora e viajaria pelo espaço a 40.000 km por hora. Quem poderia ter acreditado que nos primeiros 30 anos da tecnologia espacial, o homem estaria andando na superfície da Lua e se comunicando com o outro lado do mundo via satélites? Sim, muitos correrão de um lado para o outro. Este é certamente o nosso tempo, mais uma evidência de que estamos à beira do estabelecimento do reino de Deus. Voltando a Mateus 24, Jesus continua dando mais um sinal muito importante. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo já está tenro e brota folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. No uso das Escrituras, a figueira sempre representa a nação de Israel. E as folhas brotando de uma árvore são um sinal de que a árvore voltou à vida após um inverno de dormência. E assim, Jesus estava realmente nos dizendo que, quando virdes a nação de Israel voltar à vida, então sabereis que o reino de Deus está bem à porta. Israel já colocou folhas?
Bem, ao recordarmos o passado, vemos como Israel, como povo, foi disperso entre todas as nações, amargamente perseguido, tendo que viver em guetos e sendo caçado e exterminado como indesejáveis. No entanto, a esperança de Israel era forte nas promessas de Deus de um retorno à sua terra natal. Recordamos as palavras tantas vezes proferidas pelo povo judeu: no próximo ano em Jerusalém. Essa esperança se cumpriu em um dos maiores milagres históricos de nossos dias: Israel, a figueira. Jesus nos disse para observar quando ela colocasse folhas. Quando, em maio de 1948, ela se tornou uma nação, não apenas todo o mundo pôde ver isso, como também ajudou a criá-la. Por todos os padrões militares, Israel não deveria existir hoje, pois em guerra após guerra, ela foi superada em número por 100-1. E ainda assim, as pequenas forças israelenses não puderam ser derrotadas. E assim tem continuado até hoje, porque o relógio de Deus marcou a hora de Israel retornar à sua terra. A figueira floresceu. Lembre-se, este foi um sinal que Jesus deu para mostrar a proximidade de seu reino. Na verdade, ele disse que, quando isso acontecesse, seu reino estaria tão próximo que a geração que testemunhasse essas coisas não passaria até que tudo fosse cumprido. Conseguimos compreender a importância disso? A figueira floresceu em 1948. A geração que viu isso realmente acontecer, segundo a promessa, não passaria até que esse reino fosse estabelecido em pleno poder e glória. Que emoção para nossos corações perceber que isso significa que estamos à beira do maior evento de toda a história humana, o estabelecimento do reino de Deus. Mas você sabe, Lucas acrescenta algo em seu relato que torna nossa fé ainda mais forte. Ele diz: observem a figueira. E todas as árvores, quando brotam, saibam que o reino de Deus está próximo. Perceba agora como ele acrescenta: e todas as árvores, quando brotam. Bem, se a figueira representa Israel, todas as árvores se refeririam a outras nações. E assim, Lucas está nos dizendo que, juntamente com Israel brotando folhas, ou seja, ganhando vida, muitas outras nações também estariam brotando folhas, ou surgindo à existência. E o que a história nos diz? Isso se encaixa exatamente com o momento em que Israel se tornou uma nação. Até 1945, o número de nações independentes no mundo havia permanecido relativamente constante. Naquela época, existiam ao todo 70 nações. Mas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, mais de 80 novas nações independentes surgiram, que antes eram mantidas como colônias. O número de novas nações independentes mais do que dobrou. Sim, Israel, ao mesmo tempo que outras nações, brotou folhas e surgiu à existência. E nós somos aqueles que testemunharam o cumprimento disso. Que encorajamento para nós ao repetirmos as palavras de Jesus. Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, sabeis que o reino de Deus está próximo. Mas se é assim, por que continuam todos esses problemas no mundo? Isso também é o cumprimento da profecia. Pois assim como um construtor precisa remover uma estrutura antiga de um terreno antes de construir um novo arranha-céu, assim também é com Deus.
Ouça as palavras de Daniel 2:44. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não será deixado a outro povo. Mas ele, repare, ele, ou seja, o reino de Deus, mas ele despedaçará e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. Novamente em Ageu 2:7. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu abalarei todas as nações. E elas certamente estão sendo abaladas. Mas Ageu continua a nos mostrar o propósito desse abalo. Eu abalarei todas as nações, e o desejo de todas as nações virá. Sim, quando as nações tiverem sido suficientemente abaladas a ponto de estarem dispostas a aprender os caminhos da justiça, Deus dirá: paz, aquietai-vos. Esta é a razão pela qual Jesus deveria dar sua vida, para que, por meio de seu sacrifício, o desejo de todas as nações pudesse ser realizado. Pois por meio dele, a descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. À medida que Jesus se aproximava dos últimos dias de sua vida aqui na terra, suas atividades estavam centradas em Jerusalém. 5 dias antes de sua crucificação, Jesus e seus discípulos se aproximaram da cidade de Betfagé. Jesus enviou seus discípulos para encontrar um jumentinho no qual ele pudesse entrar em Jerusalém para cumprir Zacarias 9. Não temas, filha de Sião. Eis que o teu rei vem montado no jumentinho, enquanto ele cavalgava o jumentinho e contornava o Monte das Oliveiras. As multidões clamavam: Hosana ao filho de Davi, e lançavam ramos de palmeira diante dele. Ao contemplar a cidade que tanto amava, somos informados de que Jesus chorou por ela. Em seguida, ele foi ao templo e expulsou aqueles que compravam e vendiam no templo. Está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões. Jesus passou a noite em Betânia. Ao retornar na manhã seguinte, ele olhou para a cidade e lamentou: Ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, assim como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes, eis que a vossa casa ficará deserta. Jesus, sabendo que sua hora havia chegado, desejou celebrar a Páscoa com seus discípulos. Acredita-se que foi aqui, neste grande cenáculo, na noite em que foi traído, que Jesus participou com seus 12 apóstolos da última ceia. Quando terminaram, cantaram um hino e atravessaram o vale do Cedron até o jardim do Getsêmani. Aqui, na beleza e tranquilidade do jardim, Jesus veio com seus discípulos para orar e meditar. Ele foi sozinho adiante para orar. Ele sabia que em breve morreria e seu coração estava pesado, temendo não ter cumprido perfeitamente tudo o que lhe era exigido pela lei. O peso disso era tão grande que ele disse: minha alma está profundamente triste, até a morte. Pois ele percebeu que, se tivesse falhado, a causa pela qual desejava dar sua vida estaria perdida. Enquanto orava fervorosamente, foi ouvido, e Deus enviou um anjo para confortá-lo. Ao ter a certeza de que havia obedecido perfeitamente até aquele momento, ele teve paz no coração. Ele voltou para seus discípulos e os encontrou dormindo.
Enquanto falava com eles, uma multidão entrou no jardim sendo guiada por Judas. Algumas dessas oliveiras retorcidas no jardim são aquelas que ecoaram as palavras de Judas quando ele traiu Jesus com um beijo. Traiu-o por 30 moedas de prata. Eles vieram até Jesus com espadas e paus como se ele fosse um ladrão comum. Eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde falsas testemunhas foram trazidas para falar contra ele. Abaixo da casa de Caiá há uma prisão. Talvez Jesus tenha sido mantido aqui durante a noite, sendo descido por este buraco e com os braços acorrentados entre esses pilares de pedra. Pela manhã, Jesus foi conduzido por estes degraus para ser julgado por Pôncio Pilatos. Enquanto Jesus estava diante dele, Pilatos lavou as mãos, dizendo: "Sou inocente deste sangue." Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados o vestiram com um manto real e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Cuspiram nele e zombaram dele, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Ele foi novamente apresentado a Pilatos sob este arco chamado Ex Homo. Pilatos teria pronunciado as palavras: "Eis o homem." Sim, Pilatos reconheceu algo especial em Jesus, pois ele era um exemplo perfeito de humanidade. Mas o povo clamava por seu sangue, gritando: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Foi a morte mais vergonhosa e dolorosa conhecida. Assim, Jesus foi conduzido com sua cruz ao lugar da caveira, que em hebraico se chama Gólgota. E ao olhar para ela, realmente se assemelha a uma caveira. Lá pregaram-no na cruz e o crucificaram entre 2 ladrões. Ele deu sua vida como resgate para que pudéssemos viver uma vida perfeita, por uma vida perfeita. Sua vida foi dada como um preço correspondente ao de Adão para remover a penalidade do pecado e da morte trazida pela queda de Adão. E assim terminou a vida de Jesus aqui na terra. Ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia, que, segundo nos é dito, havia sido escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada contra o sepulcro, selando-o. Oh, como somos gratos por esse não ter sido o fim! Na verdade, é apenas o começo. Por causa de sua fidelidade, Jesus foi ressuscitado por Deus e elevado como um ser espiritual à glória, honra e imortalidade. Um anjo disse a Maria, quando ela veio e encontrou o túmulo vazio: "Ele ressuscitou." Seu coração saltou de alegria com essas palavras. E assim nós também nos alegramos, porque por meio de sua ressurreição temos a certeza de que nós também viveremos novamente. Mas não apenas nós, e sim todos que já viveram. Haverá uma recompensa celestial para aqueles que agora estiverem dispostos a ser seguidores fiéis de Jesus. E haverá abundantes bênçãos para os dispostos e obedientes na fase terrena do reino de Deus. Ouça o profeta Isaías descrever como será esse reino e veja se ele realiza o desejo de todos os nossos corações. Vida, saúde, paz e felicidade. O deserto e o lugar solitário se alegrarão por causa deles. E o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Então, os olhos dos cegos serão completamente abertos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão totalmente, permitindo-lhes ouvir claramente.
Então o coxo saltará com a agilidade de um cervo, e a língua do mudo cantará com alegria. Porque de fato no deserto brotarão águas cristalinas e rios caudalosos no ermo, e o chão seco e árido se tornará um lago abundante, e a terra sedenta e ressequida fontes de água viva, e ali certamente haverá uma estrada, um caminho sagrado, e será chamado o caminho da santidade, um percurso de pureza e retidão. Os impuros não passarão por ela, mas será para aqueles, o viajante, mesmo os tolos não errarão ali. Ali não haverá leão, nem qualquer animal feroz subirá por ela. Não se achará ali, mas os remidos andarão por ela. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos e alegria eterna sobre suas cabeças. Eles alcançarão uma alegria profunda e uma felicidade duradoura, e toda a tristeza e o suspiro fugirão para sempre. E o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda e qualquer lágrima, e não haverá mais morte, nem qualquer tipo de tristeza nem choro, não haverá mais dor, porque todas as coisas antigas e passadas já se foram completamente. Esta é a principal razão pela qual Jesus veio ao mundo para nos salvar. Que plano maravilhoso! Um reino no qual Deus promete que dará uma oportunidade de vida eterna a todo homem, mulher e criança que já viveu. Para saber mais sobre este reino, convidamos você a ler o belíssimo livro ilustrado de 400 páginas intitulado O Plano Divino das Eras. É realmente um dos livros de referência temática mais abrangentes já impressos. Ele foi traduzido para 28 idiomas. Alguns dos temas abordados são um Criador inteligente, o resgate estabelecido e a restituição, a permissão do mal, respondendo à pergunta de por que Deus permite o mal, o retorno do nosso Senhor, seu tempo e objetivo, as 3 formas de salvação celestial e terrena são explicadas, o dia do julgamento, o reino de Deus e um gráfico ilustrando o plano de Deus desde a criação do homem até o reino de Deus, além de muitos outros assuntos. Então, para obter literatura adicional, visite nossa página na web w.chicagobible.org.